Olá, voltamos com mais um vídeo aqui no canal do Las Chicas de La Champ. E hoje nós vamos falar dos aromas do vinho. Muita gente tem me perguntado, não sabe decifrar os aromas quando pega uma taça, então hoje eu vou tentar ajudar um pouquinho a vocês entenderem sobre esse tema. Eu tenho que concordar que sentir aromas de frutas, alguns herbáceos e baunilha e cravo, especiarias, é bem complicado no início e leva muito tempo para realmente conseguir encontrar esses aromas, porque a gente tem que trabalhar a mente com o nariz. Nós temos que trabalhar o nariz passando essa informação para a mente. E eu já falei isso em algumas matérias que eu escrevi no meu site e eu volto a repetir. A melhor forma de você treinar o seu nariz é você treinar a sua memória olfativa. O que é isso? É você ir ao supermercado ou a um hortifruti e cheirar. Cheirar todos os legumes, verduras, as folhagens, as ervas, os temperos que estão disponíveis aí. E esse cheiro você tentar memorizar e guardar na sua cabeça. São essas informações que quando você provar um vinho, você vai ter mais facilidade de encontrar. Então, essa é a dica mais valiosa, você saber o que são esses aromas. É como falar, eu lembrei mostarda, mas você não sabe que cheiro tem a folha de mostarda. Então você precisa cheirar uma folha de mostarda. E é daí que a gente costuma falar que os melhores sommeliers são filhos e vieram de uma mãe boa cozinheira ou uma chefe de cozinha. Porque realmente eles trabalham o nariz muito antes de começar a profissão de sommelier. Mas, para não me estender muito, vamos começar com outras dicas que também são valiosas na hora de você tentar identificar esses aromas no vinho. E o que é o aroma? Bem, o aroma no termo técnico seria os elementos voláteis que você consegue ter uma percepção através do olfato. Seria por aí. Mas vamos explicar isso melhor, porque na verdade é muito técnico e ajuda pouco. Existem alguns elementos que podem influenciar na hora que você vai cheirar esse vinho. Parece básico demais, mas a gente sempre tem que estar falando porque realmente isso acontece com muita frequência. O primeiro deles é que a sua taça deve estar bem lavada, bem limpa, utilizar o mínimo possível de sabão e lavar mais sim com água morna, água quente, para tirar qualquer gordura que pode estar na superfície daquela taça. E aqui a gente está falando de taça de cristal ou até uma taça de vidro. Não vale tentar descobrir aromas em copo plástico, em caneca. Tudo bem, você pode beber o seu vinho do jeito que você quiser, mas vai ficar bem complicado de você conseguir desenvolver esse vinho nos seus aromas para você perceber melhor as características dele. O segundo passo é que você deve evitar estar com perfumes fortes. Peço principalmente às mulheres aqui que quando vão a uma feira de vinho, uma degustação, um jantar, evitem um perfume forte demais. Atrapalha as pessoas que estão até mesmo do lado. O perfume vai ofuscar se aquele vinho for delicado e você não vai conseguir perceber os aromas daquele vinho, o que é uma pena. O terceiro ponto é como você segura a taça. Tô com uma taça de branco aqui. Você não deve segurar aqui em cima. Segure sempre embaixo. Por quê? Porque se você é uma pessoa fumante, você pode passar o cheiro para a taça em cima. E também, se você usou algum hidratante, algum creme durante o banho ou mesmo na pele depois do banho, pode também influenciar na análise do seu vinho. Por isso, sempre segure embaixo para poder fazer uma melhor análise desse vinho. Não precisa segurar embaixo não. Você pode segurar até aqui, mas evite nessa parte aqui de cima. E por último, a mais importante é que cada pessoa tem um nariz diferente. Cada pessoa tem uma percepção diferente. Eu tenho percepção de aromas diferentes do meu vizinho, de você. Pode ser que sim, entramos em acordo sobre o aroma de um vinho, mas pode ser que eu vou encontrar coisas que você não vai encontrar. Isso é muito normal, porque as pessoas não são iguais, então não tem como ter uma percepção única e padronizada. E tem mais uma que eu vou deixar para o final do vídeo, porque essa é bem legal
e eu sempre uso ela como minha arma, porque eu sou uma boa provadora de vinhos às cegas. Mas eu deixo essa para o final. Agora vamos falar de assunto sério. Vamos identificar os aromas do vinho. A primeira etapa é você identificar qual a natureza daquele aroma. Então a gente vai dividir em etapas. Aqui a gente divide em aromas primários, aromas secundários e aromas terciários. Os aromas primários são os aromas provenientes da própria uva, no momento que elas são colhidas e que ela vai para a vinificação. Que aromas aquela uva passa? Normalmente de fruta ou algum herbáceo. Essa é a característica daquela uva. E obviamente, quando você vai fermentar aquele vinho, você vai perceber melhor esse aroma. Esse aroma a gente chama de aroma primário. No momento que aquele vinho é trabalhado na vinícola, pelo método de fermentação, ou se ele vai numa barrica de carvalho, ou se eles vão fazer uma fermentação malolática, ou até mesmo o tipo de levedura que eles acrescentam naquele vinho, e existem outras coisas que podem ser adicionadas também para produzir aquele vinho, você vai desenvolver o aroma secundário. São aromas provenientes não somente da uva, mas sim desses elementos que foram agregados ao método que aquele vinho está produzido. Normalmente, os aromas primários e secundários estão em todos os vinhos. Os vinhos mais básicos, o primário com o secundário começando ali, a primeira fase do secundário. Já os vinhos mais desenvolvidos, os vinhos mais trabalhados, apresentam aromas terciários. Esses já são os aromas provenientes do envelhecimento daquele vinho. Se aquele vinho foi envelhecido na madeira e tem um ar de oxidação, se aquele vinho foi envelhecido no inox, que a gente chama de evolução redutiva, que é onde não tem um contato com oxigênio, então ele não oxida. Também pode influenciar nos aromas desse vinho. Aqui nós falamos dos aromas terciários. Esses aromas estão presentes nos vinhos, infelizmente, que são os vinhos mais caros que nós encontramos no mercado. Aqueles vinhos que também têm possibilidade de um estágio longo em garrafa muitas vezes. Então, eu vou dividir mais ou menos quais os aromas você encontra no primário, no secundário e no terciário para você começar a entender como é aquele vinho que você toma. Os aromas primários podem ser divididos em diversas categorias. Isso vai variar do tipo de uva, o clima, a região daquela uva. Cada um vai desenvolver melhor algum tipo de aroma. Os principais aromas são floral, onde a gente pode encontrar lírio, jasmim, hibisco, rosas, acácias, entre muitas outras flores. No cítrico, nós encontramos a laranja, o limão, a lima, o grapefruit. No frutado, aqui nós encontramos uma variedade enorme entre frutas tropicais, frutas vermelhas, negras, secas e também as frutas brancas, que é como o melão e o pêssego. Também temos a podridão nobre, que é uma característica sim da uva antes dela ser vinificada. E aqui nós vamos encontrar a fruta passa, o figo, a tâmara ou mesmo uma torta de fruta bem doce, aquela estilo torta de maçã da vovó. Os aromas vegetais vai nos lembrar um chá, um tomate, um pimentão, grama, jalapeno. São aromas muito comuns, principalmente nos vinhos feitos com as uvas brancas, como a uva Sauvignon Blanc, por exemplo. As especiarias, menta, canela, anis, pimenta, temperos diversos, encontramos principalmente nas uvas tintas e também em algumas brancas bem aromáticas como a Gewürztraminer. E por último falamos da terra, que englobamos aromas provenientes de todo aquele terroir onde está a uva. Um petróleo, uma pedra vulcânica, uma terra molhada, ardósia que pode estar contido no solo. Já nos aromas secundários, nós vamos encontrar aqueles aromas provenientes do modo como aquele vinho foi feito, como eu já expliquei. E aqui nós encontramos cogumelos, trigo, fermento do pão, trufas, manteiga. E essas características são perceptíveis na hora que sentimos o aroma de um vinho.
E por último, nós temos os aromas terciários, aqueles provenientes do vinho que ficou em estágio na vinícola, com madeira ou sem madeira. Os vinhos que foram envelhecidos na madeira podem passar aromas como de baunilha, coco, o mesmo tabaco, fumo, assim como dill, canela e outros temperos, pimenta do reino, anis, louro. Já os vinhos que foram envelhecidos sem madeira, nós vamos também encontrar o tabaco, mas aqui encontramos mais frutas secas, o café, as castanhas, assim também como o couro. E é exatamente quando analisamos esses aromas, essas etapas do vinho, é que deciframos se aquele vinho é um vinho jovem, se ele é um vinho pronto para ser tomado, se é um vinho que está evoluído, se é um vinho que já morreu. Pode acontecer. Os vinhos jovens, como eu já disse, estão no primeiro e no segundo, na segunda etapa, que são os aromas primários e secundários. É importante a gente saber que nem todos os vinhos vão para o aroma terciário. Os vinhos brancos, normalmente, os rosés e os tintos mais econômicos vão ficar ali no aroma primário com um pouquinho do aroma secundário. Eles não terão o aroma terciário. Quando eles passarem do aroma secundário, eles vão morrer. São vinhos que não estão trabalhados, preparados para evoluírem ao longo dos anos. São vinhos para consumo imediato. E é por isso que às vezes você prova um vinho muito econômico e fala assim, nossa, mas eu só senti cheiro de álcool, eu não senti nada demais. Isso pode ser um defeito, mas é muito comum nesses vinhos mais econômicos, porque não são vinhos trabalhados para realmente desenvolver esses aromas terciários. Já o vinho evoluído, nós encontramos aromas terciários. Mas temos vinhos que também são lançados no mercado em evolução, que podem evoluir mais ainda. É o caso, por exemplo, de um Rioja, um Barolo, um Brunello. Esses são vinhos que são colocados no mercado depois de um estágio em garrafa e também na madeira, mas que podem evoluir na garrafa às vezes 10, 15, 20 anos. E é aí que eles vão desenvolver esses aromas terciários. E por último nós temos os vinhos que vão evoluídos para o mercado, com o aroma terciário já bem presente. É o caso, por exemplo, do vinho do Porto Tawny, que é um vinho do Porto que foi trabalhado na vinícola, estágio na madeira, na garrafa, fez toda a sua evolução dentro da vinícola e vai para o mercado pronto, e que ele não vai melhorar com os anos na garrafa, ele não vai ter mais evolução, ele já está evoluído, é o ponto final dele. Ali você já pode abrir, tomá-lo, degustá-lo no seu ponto máximo. Não adianta guardar, por exemplo, um vinho desse do Porto por 10, 15 anos, porque ele não irá melhorar, é o momento de você tomá-lo. É também importante falarmos do álcool no aroma do vinho. Muitas pessoas encontram esse tipo de problema no vinho e ficam na dúvida se aquele vinho está com defeito ou não. Não é um defeito do vinho do estabelecimento, não é um erro do restaurante onde você está tomando, não é um erro do supermercado que você está comprando. É um erro, que eu diria, da vinícola? Talvez. Porque ela faz um vinho econômico para colocar no mercado e ela não trabalha muito o método como aquele vinho é feito, e o álcool fica sobressalente. Então esse é um desequilíbrio, e na verdade todo vinho, quando vai ao mercado, eles têm que estar em perfeito equilíbrio. Essa é a regra do jogo. Um vinho sem estar equilibrado, doçura, taninos, álcool, acidez, é um vinho desequilibrado. E isso a gente considera um defeito. No caso desses vinhos mais econômicos, a gente considera mais ainda um defeito, na verdade, porque ele não tem anos para evoluir. Então, ele deveria sim, ao você pegar uma taça e cheirá-lo, estar perfeito. O álcool não deveria sobressair. Esse é um problema muito comum que nós encontramos em vinhos do Novo Mundo, porque normalmente esses vinhos são muito alcoólicos, estão entre 13,5 e 14,5, e não são vinhos para envelhecer. Então isso deixa esse vinho com aromas mais alcoólicos, o que não é considerado legal. Em vinhos de envelhecimento, por exemplo, se você pegar um Barolo, a gente está em 2016, se eu pegar um Barolo 2010, ao abrir a garrafa, talvez eu vou achar ele muito tânico e vou realmente também achar o álcool sobressalente. Sim,
mas aquele vinho tem potencial de envelhecimento de 10, 20, 30 anos, vamos dizer por aí. Então, ele está desequilibrado agora porque ele será equilibrado daqui a algum tempo. Essa é a metodologia para esse vinho. Não é o caso dos vinhos mais econômicos. Os vinhos mais econômicos, eles devem apresentar tudo bem redondinho. Tanino no caso dos tintos, acidez no caso dos brancos, tudo tem que estar equilibrado para que quando você abra a garrafa, você deguste aquele vinho sem ter problemas. E eu acho que é isso, eu consegui passar um pouquinho da informação sobre os aromas que você pode perceber no vinho. E tem que colocar o nariz dentro da taça para você conseguir cheirar perfeitamente. Eu ia esquecendo. Na verdade, aqui uma dica para as mulheres. Nós somos melhores apreciadoras de vinhos e temos mais facilidade de decifrar os aromas de um vinho. Então saímos aqui na frente dos homens na hora de encontrar os aromas de um vinho. Não deixe de treinar em casa para você realmente, quem sabe, fazer uma brincadeira com o esposo, com o namorado e tirar a prova de quem é que consegue mais identificar os aromas do vinho. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não deixe de clicar em curtir aqui embaixo. E se tiver alguma dúvida, escreva aqui, porque a gente pode estar fazendo um vídeo sobre a sua dúvida. Tchau, tchau e até a próxima semana. Gente, tem uma mosca aqui, tá me atrapalhando, tirando a minha concentração. Não é mosca, é um mosquito. Preciso de fechar o vinho. Tem tipos de bolhas. Gente, tem uma mosca aqui. Gente, ela não vai embora.